Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à Escola de Líderes da Fátima Mota Treinamentos. Mais uma vez estamos aqui. Tanto estamos no Facebook e fazendo essa transmissão ao vivo. E se vocês puderem me dar um alôzinho para ver se está tudo bem, eu agradeço, né? Porque a gente nunca sabe. Hoje eu estou aqui sozinha, então se vocês puderem me dar um alô, eu vou agradecer. E também estamos no Instagram, falando sobre algo que eu considero muito importante para os líderes, principalmente, e eu tenho sido muito chamada para fazer palestras sobre esse tema. E eu acho que é bem interessante a gente poder trabalhar um pouco sobre esse tema que é autoliderança, autogestão e autoconhecimento. Olá, pessoal que está entrando, agradeço muito a participação. Só me deem um alôzinho para ver se está tudo bem, se o som está bom, se a imagem está bem, né? Então, só para eu saber. Bom, pessoal, então vamos lá. Por que esse tema é tão importante? Por que autoliderança, por que autogestão é tão importante? Basicamente, pessoal, não dá para a gente liderar outras pessoas sem nós sabermos liderar a nós mesmos. Esse é o grande problema. E muitas vezes nós temos dificuldade em liderar a nós mesmos. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer uma gestão sobre nós mesmos. Então, veja o quanto que isso é sério. Eu vou dar alguns exemplos para vocês e vocês podem ir aí colocando também alguns exemplos e até me perguntando. Então, fiquem livres para fazer perguntas, eu só vou responder no final, ou então depois eu mando a resposta para vocês. Mas veja, sabe aquela situação assim? Você toma uma decisão e você não sabe muito bem por que você tomou, ou seja, você não fez uma gestão sobre os seus sentimentos. Ou então você está numa reunião e de repente alguém fala alguma coisa e por conta disso que uma pessoa falou, do nada você sai falando o que não deveria, se irritando com uma pessoa e você percebe que você não conseguiu fazer uma boa gestão sobre as suas emoções. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei várias vezes, sabe? De assim, estar em situações onde, quando eu me percebi, eu não estava sendo uma boa líder de mim mesma. Quando nós falamos em autogestão, quando nós falamos em autoliderança, nós necessariamente precisamos conhecer quem nós somos, porque senão como eu consigo me autoliderar se eu não me conheço? É quase impossível, né? Então veja que tem coisas importantes aí, na realidade tem três As que eu diria que são muito importantes. Que o primeiro A é do autoconhecimento, o segundo A é de autoconsciência e o terceiro A é de autogestão ou de autoliderança. Veja, quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu quero começar um regime, eu preciso começar um regime. Só que, na hora do vamos ver, a gente não faz o regime, a gente não consegue liderar a nossa vontade, liderar este objetivo que nós tínhamos. Então, veja como isso é importante. Se eu não consigo liderar a minha vontade, se eu não consigo liderar o meu corpo, como é que eu faço para liderar outras pessoas? É meio incongruente, né? Não é assim? A gente fala assim, nossa, eu quero tanto liderar outras pessoas, mas eu não consigo nem me liderar, eu não consigo liderar nem as minhas vontades, eu não consigo liderar nem o meu sono, né? Então, eu estou dando alguns exemplos só para a gente pensar um pouco em relação a isso. Quantas vezes que nós falamos assim, não, eu preciso dormir cedo, tá? Eu preciso descansar, eu preciso estar bem para amanhã fazer um trabalho, sei lá o quê, né? E quando menos nós esperamos, nós estamos dormindo tarde, nós deixamos passar, porque a gente não conseguiu fazer uma liderança sobre nós mesmos. E só fazer um paralelo, que quando nós somos crianças, as mães, né, ou os pais, ou as babás, enfim, né, dependendo aí da, da,
característica da infância da pessoa, acaba liderando a gente. Olha, agora é hora de dormir, agora é hora de escovar os dentes, agora é hora de, sei lá, comer tal coisa, agora é hora de estudar. Então, você veja o quanto que é fácil até, né, a infância, porque as pessoas nos lideram. Mas depois de um tempo, nós esquecemos da importância disso e começamos a ter dificuldade na nossa autoliderança. Já que eu falei de estudar, quantas vezes nós falamos assim, não, eu preciso aprender um novo idioma, eu preciso aprender e fazer fazer um novo curso, e na realidade eu acabo não me liderando. Eu deixo esta liderança para o mundo, para as pessoas, e depois eu acabo vendo que no final de um mês, no final de 2 meses, no final de 3 meses, no final de um ano, eu não consegui fazer a gestão do meu tempo, eu não consegui fazer a gestão daquilo que para mim era tão importante. Então, veja como são 3 coisas importantes: autoconhecimento, autoconsciência e autogestão ou autoliderança. Né? Então, vão pensando um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, do que nós estamos falando? Nós estamos falando basicamente da pessoa conhecer quais são as suas características físicas, as suas características mentais, as suas características emocionais e também o seu lado espiritual, as suas dimensões espirituais. Bom, que não tem nada a ver com religião, já vou dizendo para vocês não ficarem aí achando que tem a ver com religião, nada a ver. Olha só, quando a gente fala em dimensões físicas, nós estamos falando no corpo, no sono e na nossa alimentação. Então, se eu me conheço, eu sei como o meu corpo funciona. Então, assim, algumas perguntinhas básicas para ver se vocês se conhecem. Como é que funciona o seu fígado? Como é que funciona a sua respiração? Como é o batimento cardíaco seu? Como é a sua musculatura, como é o seu tônus muscular, enfim, como é que é o seu corpo. Se você não conhece, fica difícil fazer uma gestão do seu corpo, não é assim? Então, muitas vezes, nós precisamos dedicar tempo para ouvir um pouco as nossas células. Existem pesquisas que vêm falando que quanto mais a gente ouve as nossas células e quanto mais a gente é capaz de conversar com as nossas células, com o nosso corpo, menos nós ficamos propensos a algumas doenças. E eu não vou entrar nesse ponto, mas para quem quiser, tem várias bibliografias que falam sobre isso, eu posso até depois passar para vocês, para quem quiser. Então, veja, o corpo é a nossa morada, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, bom, mas se você não cuidar do seu corpo, onde é que você vai morar? Então, como é que eu cuido da minha casa física, mas não cuido do meu corpo, né? De onde eu moro, né? E essa correria que nós temos acaba fazendo com que a gente não tenha uma gestão do nosso corpo. Então, vamos fazer um paralelo entre o líder que quer liderar a sua equipe, mas não lidera o seu corpo. Então, ele vai para o trabalho com dor de cabeça, ele vai para o trabalho com problemas estomacais, ele vai para o trabalho com dor na coluna. E tudo isso complica a liderança de pessoas. Então, veja como autoliderança está associado diretamente à capacidade que eu tenho de liderar outras pessoas. Você já viu como é horrível você ter que liderar alguém quando você está com dor de cabeça, ou quando você está com problema de estômago, ou quando você se sente cansado demais? Aí entra a questão do sono. Como é que está o sono, né? Será que eu sei que horas é legal eu dormir? Que horas eu consigo descansar mais? Quantas horas de sono é legal para mim? Porque se eu não durmo bem, como é que eu faço para, no dia seguinte, participar de uma reunião e estar inteiro? Como é que eu faço para participar de um
sei lá, de uma aula e tá inteira na aula, como é que eu faço para conversar com as pessoas se eu tô com sono? E o sono gera mau humor, né? É por isso que a gente fala, quando alguém tá mal-humorado, a gente pensa, vai lá dormir que teu mal é sono, né? Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, mas é mais ou menos isso, ó. Vai lá dormir que teu mal é sono. E realmente uma pessoa com sono é muito chata, né? Uma pessoa com sono não raciocina direito, não consegue dar conta das coisas. Então, se eu tenho uma boa autoliderança, eu tenho uma boa autogestão, eu cuido do meu sono, eu cuido da minha alimentação, então eu paro para pensar o seguinte: esse alimento vai me fazer bem? Isso está de acordo com aquilo que eu quero para mim? Eu estou comendo coisas que ajudam o meu pensar, ajudam o meu emocional ou prejudicam? Não sei, né, pessoal? Quer dizer, o que a gente come? Porque quer não isso. Se eu comer bobagem, vai vir para dentro de mim essa bobagem, né? Então, olha, um líder que não faz uma autoliderança em relação àquilo que come, ele normalmente vai ter problemas de digestão e outros vários problemas que acabam interferindo na sua atuação como líder, na sua participação em reuniões, na tomada de decisão, enfim, nas várias coisas, nas várias situações. Então, falamos em sono, alimentação e tem um terceiro ponto que é movimento. Eu não sei se vocês já perceberam que quanto mais nós vamos envelhecendo, menos espaço entre as juntas existe. Então, nós vamos ficando duros, e, sabe, sem conseguir mexer muito bem o pescoço, tudo dói, né? Parece que vai ficando tudo envelhecido. Então, por isso que o movimento ajuda a gente a não envelhecer, ajuda a nós ficarmos inteiros, prontos para uma reunião, prontos para estar conversando com as pessoas, bem dispostos, sem dizer as várias coisas muito positivas dos exercícios físicos, dos movimentos, sejam eles quais forem, né, pessoal? Mas veja, isso é uma forma de cuidar do meu corpo, da minha morada. Então, sono, alimentação e movimento são três coisas fundamentais e que eu preciso fazer uma boa gestão, né? Uma boa autogestão, eu preciso me autoliderar para que eu esteja bem e consiga liderar outras pessoas. Porque veja, como é que eu vou liderar alguém se eu sou uma pessoa que eu não consigo nem me movimentar? Como é que eu vou conseguir, né, fazer movimentos, inclusive movimentos de entusiasmo, que se eu estou toda travada? Então, são coisas que nós precisamos lembrar. Então, de novo, pessoal, sono, alimentação e movimento, eu preciso aprender a me autoliderar, eu preciso fazer uma autogestão. Mas eu preciso também fazer uma autogestão daquilo que eu penso. Então, o que eu estou pensando? Como é que a minha mente, que tipo de modelos mentais estão travando a minha rapidez de raciocínio, a minha velocidade, ou então a minha, inclusive, visão mais otimista de algo? Quais são os modelos mentais que eu tenho? Às vezes a gente nem sabe se pensa o que está pensando, porque a gente está querendo pensar, ou se está sendo influenciado por outros, está sendo influenciado pela mãe, pela família, sei lá, né, pessoal, até por mídias, né? Mídias sociais. Quantas vezes a gente fica com a cabeça toda tumultuada porque vê alguma coisa, ou lê alguma coisa, ou assiste alguma coisa na televisão que não faz bem? Então, qual é o cuidado, qual é a gestão, qual é a liderança que eu tenho em relação à minha mente, né? Então, como é que eu acredito em tudo que minha mente fala? Ou eu começo a dizer, não, espera um pouquinho, né? Deixa eu avaliar, deixa eu raciocinar. Eu trabalho as minhas questões mentais ou me deixo levar? Será que eu sou uma pessoa que a minha mente está funcionando de forma que eu não me deprima, né? Ou não, eu já estou com um começo de depressão e nem fui ver isso, porque eu acho que não precisa ver. Então, isto é autoconhecimento, isto é autogestão.
Falamos de corpo, falamos de mente e quero falar agora sobre emoções, porque emoção é outra coisa, assim, extremamente importante, né? O que me deixa ficar ansiosa, por exemplo? O que faz com que eu fique nervoso? O que faz com que eu fique irritado? Então, quando eu me conheço, eu sou capaz de fazer gestão das minhas emoções. Ah, quer dizer que eu vou ter que engolir a emoção? Não, eu não estou falando isso, mas eu estou falando que é possível fazer uma gestão. Então, se eu sei que tem coisas que me fazem ficar irritado, eu posso me aproximar delas ou me afastar. Eu posso entender que isto me fez ficar irritado, mas eu posso fazer uma gestão sobre esta emoção nesse sentimento, falar, pera, esse sentimento, falar, pera um pouquinho, olha, talvez isso tenha me deixado ficar irritado, mas isso é minha coisa, esse é o jeito meu, né? Então, agora fazer uma ligação com tudo que nós já falamos sobre Enneagrama, então cada tipo tem o seu vício emocional, né? Então cada tipo tem a tendência de ter uma emoção que pula, né? Então pode ser vaidade, pode ser orgulho. Eu não vou ficar falando agora aqui de Enneagrama, porque nós já falamos. De repente, se vocês quiserem, eu falo só sobre vícios emocionais uma próxima vez para cada tipo do Enneagrama. Mas cada pessoa tem o seu vício emocional. Qual é o seu? Se você sabe qual é o seu tipo, você vai saber. Mas mesmo que você não saiba, para pensar. Se é uma pessoa vaidosa demais e aí não admite crítica, você é uma pessoa que tem muito orgulho de tudo que você faz, você é uma pessoa que fica com raiva, mas não fala da sua raiva, né? Então trava a sua raiva. Ou você é uma pessoa que tem raiva e joga a raiva para fora e faz um escarcéu e você envolve as pessoas, você, né? Ou você é todo melancólico, né? Não é de fazer nada, ficar assim, né? Ou você tem toda uma postura que dá conta de tudo, que faz tudo acontecer, ou você tem inveja das pessoas, fica sempre falando assim, essa pessoa é muito melhor que eu, né? Ou você é uma pessoa que, de repente, tem muito medo, se esconde. Então, qual é a emoção? Se você sabe que essas emoções existem dentro de você, como você faz para gerir essas emoções? Esse é o ponto mais importante. É esta a característica que eu quero trabalhar com vocês. Porque, veja, como é que eu quero liderar uma equipe se eu não consigo liderar as minhas emoções? Como é que eu quero liderar uma equipe se eu não consigo nem entender que emoção está passando por mim agora? Porque às vezes a pessoa nem sabe se está com raiva, se está triste, está nervosa, não sabe, né? E o pior de tudo é que às vezes, como a gente não sabe, a gente vai enfiando comida para dentro, né? Isso é às vezes comportamentos complicados, porque a gente mistura a emoção, que é, né, da dimensão emocional com a dimensão física e acha que está com fome, começa a comer. Ou então vai para a cama e dorme, porque desliga, né? E essa é uma confusão que a gente faz com as nossas emoções, né? Porque não faz uma boa gestão sobre ela. E a dimensão espiritual, que também é fundamental nós não esquecermos jamais, né, pessoal? Que tem a ver com a nossa fé, que tem a ver com os nossos valores, que tem a ver com o nosso propósito. Então, se eu faço uma boa gestão da minha dimensão espiritual, eu não esqueço da minha fé, eu não esqueço dos meus princípios, eu não esqueço dos meus valores, eu estou sempre aberta para lembrar deles. Então, mesmo se eu deixo escapar alguma coisa, eu sempre volto, porque eu lembro que eu tenho um propósito. Então, você imagina, se eu sou líder de uma equipe, que eu tenho um propósito de ajudar essas pessoas a se desenvolverem, de repente, eu posso, por um motivo qualquer, de falta de gestão de uma dessas dimensões, eu esqueço o meu propósito e aí começo a jogar na minha equipe as minhas insatisfações, os meus problemas, os meus medos, os meus vícios emocionais ou as minhas angústias. Tá? Então, se eu esqueço do meu propósito, fica muito mais fácil eu dar uma derrapada, inclusive nas outras dimensões. Eu diria que a dimensão espiritual, quando a gente trata do propósito, de valores, etc., normalmente é a que segura possíveis problemas que a gente tenha com as outras dimensões.
Eu espero que esteja ficando claro, pessoal, e se vocês quiserem fazer perguntas, né, vão preparando aí e vão lembrando. É, oi, Aninha, tudo bom, querida? A Aninha está dizendo o seguinte, que ela prefere se afastar dos que podem provocar irritações, né? Minha mente e meu estômago agradecem, é isso mesmo. Então, isso é uma autogestão, é uma gestão. Quando eu me afasto das pessoas que me fazem mal, eu estou fazendo assim, olha, eu estou me liderando, eu estou me protegendo, eu não estou fazendo mal para mim mesmo, né? Legal, Mônica, assunto calhando muito bem na volta do trabalho. Por isso que nós resolvemos fazer esse bate-papo às 8h30, exatamente para que a gente possa pegar vocês depois do trabalho, mais livres, e bem assim, né, focado nessa questão. Nós temos que liderar pessoas 24 horas por dia, mesmo que nós não sejamos líderes. Mas será que eu me lidero? Esse é o ponto, né? Então, eu falei da autoliderança um pouquinho, e a autoconsciência é a consciência que eu tenho das minhas escolhas. Esse é um ponto crucial, pessoal. Porque às vezes eu não tenho consciência daquilo que eu estou escolhendo para mim mesmo. Então, quando a Aninha fala assim, eu escolho não ficar perto de pessoas que me façam mal, eu estou tomando consciência das pessoas que me fazem mal, portanto, eu escolho não ficar perto delas. Agora, nem sempre isso é possível. Às vezes você obrigatoriamente tem que conviver com pessoas que você percebe que não são as pessoas que você gostaria de conviver, mas você precisa conviver com elas. Então, como você faz para se liderar e não entrar no jogo, não entrar no nervosismo, entender que a pessoa é a pessoa e você é você, enfim, usar de técnicas para se autogerir, principalmente tendo a escolha de não ficar com raiva, de não ficar irritado, de não se deixar pegar por coisas que não são necessárias. E a gente está falando coisas, né, às vezes ruins, mas pode ser uma coisa boa também. Então, às vezes eu posso sair para balada com alguém e essa pessoa bebe. E eu sei que se eu, por exemplo, é o meu caso, se eu bebo um pouquinho, eu saio de órbita, né? Porque quase não bebo, eu sou vegetariana, então são coisas que eu tenho muita sensibilidade para bebida. Então, se eu for atrás de uma pessoa que bebe muito, eu vou acabar fazendo mal para mim mesma. Então, se eu sei me liderar, mesmo que uma pessoa seja legal para mim, eu vou parar e falar, não, pera um pouquinho, mas isto não é bom para mim. Isso pode ser bom para a pessoa, mas não é bom para mim. Percebam que a autoconsciência está ligada diretamente ao quanto que eu sou capaz de escolher. E claro, né, pessoal, toda vez que a gente escolhe, sempre tem algo que eu ganho e algo que eu perco, não tem como, né? A escolha sempre tem dois lados, mas eu preciso ficar com aquilo que me interessa. Então, como está sendo a minha consciência em relação às minhas escolhas, né? Então, esse é o segundo A, né? Autoconhecimento, autoconsciência e, por fim, o último A que eu quero falar para vocês é a questão da autogestão. Então, o que é essa história de autogestão? Autogestão é basicamente eu entender aonde eu estou e aonde eu quero ir. É definir o ponto que eu quero chegar, né? A partir de um reconhecimento muito claro de onde eu estou. E aí definir o caminho que eu preciso seguir para sair de um ponto e chegar em outro ponto. Isso assim, é de uma importância imensa, porque na realidade, quando você lidera a pessoa, você faz a mesma coisa, né? Você lidera uma pessoa para que ela saia de um ponto e chegue a outro ponto. E você? Como faz isso com você? Quando nós falamos em um ponto, eu estou falando num foco, né? Num ponto focal. Qual é o seu foco? E você pode se liderar diariamente.
Tá? A gente fala assim, porque eu tenho um objetivo para cumprir no ano de 2020. Tá, legal. Mas se esse objetivo não for trazido para o dia de hoje, né? Como é que você constrói hoje parte desse objetivo? Você vai chegar lá em 2021 e não vai ter feito nada. Esse é o grande problema. Então, tá, hoje, qual é o foco do dia de hoje? Tá? Como você vai se liderar hoje para conseguir, por exemplo, queimar calorias, né? Estou dando exemplos, né? Bem simples, mas é um pouco isso. Para cuidar das suas emoções e não ficar irritado, como é que você vai trabalhar mais a sua mente para que a sua mente seja mais rápida, que tenha um raciocínio melhor, que você consiga analisar mais as coisas. Então, normalmente, quando a gente tem um foco, é o primeiro ponto para a gente conseguir se autoliderar. Então, claro, você pode ter focos mais amplos e você pode ter focos menores, não importa. A questão é começar a treinar essa questão da autogestão, da autoliderança. Não deixar na mão dos outros, porque é a tal história. Se você não se lidera, alguém vai te liderar. É mais ou menos assim, você vai num restaurante, né? Se você não sabe aquilo que te faz bem, aquilo que você quer, alguém vai dizer o que você vai ter que comer. Já viu isso acontecer? Né? Se você não sabe onde é que você quer passear, por exemplo, onde você quer se divertir, alguém vai dizer. Né? Do mesmo jeito, eu já me peguei várias vezes aqui mesmo no escritório, hoje eu estou aqui no meu escritório, onde eu sou liderada por outras pessoas, porque eu fico em dúvida, eu não sei bem qual é o melhor caminho. Não tenha dúvida que alguém decide, sabe? E isso não estou dizendo que seja ruim, porque às vezes é muito bom você contar com a participação das pessoas, é muito bom você ter né, uma equipe que te ajude a tomar decisões. Mas às vezes as pessoas liberam você para um lugar onde você não estava querendo. E você vai até porque você não parou para pensar de fato aquilo que você queria. Então, essa questão do foco, pessoal, é um ponto básico da autogestão. E que, claro, tem sempre que estar muito ligado com um propósito, porque se você não tem um propósito, fica difícil, inclusive, você ter um foco, né? Então, são coisas importantes para que a gente não esqueça, né? E trabalhe profundamente sobre essa questão. Então, veja, quando eu faço essa autogestão, eu me conduzo de um ponto ao outro, eu tenho propósito nesse foco, eu lidero esse caminho que eu trilho, eu reconheço, inclusive, a necessidade de desenvolver competências. Muitas vezes eu quero alguma coisa, mas eu não tenho a competência para tanto. Então, não adianta querer algo se eu não tenho competência. Isso pode ser para qualquer coisa. Então, se eu não tiver competência para fazer o caminho de Santiago, por exemplo, que eu posso querer me liderar para ir no caminho de Santiago, se eu não tiver bem fisicamente, se eu não tiver competência física para isso, não adianta, eu não vou conseguir chegar lá. Se eu não tiver competência para concorrer a uma vaga, vai ser muito difícil eu chegar lá, eu preciso me preparar. Então, o reconhecimento das competências que eu tenho e o reconhecimento das competências que eu não tenho é a parte do autoconhecimento que entrecruza com autogestão. Eu espero que vocês estejam entendendo, e se vocês não estiverem entendendo, por favor, perguntem, né? Que a gente vai tentando aqui clarear, né? Mas espero que vocês estejam pensando. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, nossa, eu queria tanto assistir o live que você ia fazer, mas eu esqueci, eu não consegui, né? Então, quando a gente fala que quer e não consegue, é porque a gente não está se liderando, né? Então, a gente deixa para lá. Ou, às vezes, tem pessoas que falam assim, nossa, eu quero tanto participar de um processo seletivo ou mudar até de emprego, né? Só que quando eu percebo, eu não tenho a menor condição de participar porque me falta competência.
Tá? Então, muitas vezes o próprio líder, ele quer liderar pessoas, mas ele não tem competência de liderança ainda desenvolvida. Pô, cara, não tem jeito, né? Se você não olhar para isso, como é que você vai fazer a gestão de você? Tá? Então, eu preciso aprender a ver as minhas competências, escolher, né? Como eu já falei, e depois me gratificar emocionalmente, pessoal, porque assim, eu preciso me gratificar, eu preciso falar, nossa, eu consegui, olha que legal. A autogestão, ela também passa por essa questão de dizer assim, nossa, que bom, olha como eu cheguei no final do dia e eu dei conta de tudo aquilo que eu precisava, né? Eu não deixei para lá nada, porque eu consegui fazer tudo. Né? E isso reforça, né? Eu ouço muita gente dizer assim, nossa, ai, meu líder não me reconhece. Porque, e assim, eu não estou falando só de, eu não estou falando de pessoal operacional, não, eu estou falando de liderança, gerentes, às vezes até diretores, né? Ah, porque o presidente nunca me reconhece, nunca fala nada para mim e tal. Bom, é verdade, isso pode acontecer. Mas o que eu quero muito lembrar vocês e chamar a atenção de vocês é que quando a gente se autolidera, nós também reconhecemos os nossos sucessos, nós também reconhecemos as coisas boas que fizemos. Isso é autoliderança, é reconhecer o próprio valor. Então, vá lá, pensa agora você. Será que hoje, né, você conseguiu liderar você de um ponto a outro que você queria? Pode ser em qualquer dimensão da sua vida. Pode ser na dimensão pessoal, na dimensão profissional, na dimensão social. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero muito voltar a falar com os meus amigos. No entanto, você não faz uma gestão do seu tempo, não faz uma gestão de você. E aí acaba não falando, né? É legal pensar assim, eu vou contar para vocês um pouco de como é que eu faço, né, para fazer essa autogestão. Uma coisa absolutamente simples, mas eu defino as minhas prioridades, porque também não adianta querer fazer tudo, sabe, na mesma hora, não dá. Então, quais são as minhas prioridades? Para onde eu quero chegar hoje? E aí, pessoal, tem uma coisa muito importante, né? Porque essa consciência de onde eu estou é importante, mas também, para chegar nessa situação desejada, eu preciso entender o seguinte: será que eu quero de verdade? Às vezes a gente não faz uma boa autogestão porque no fundo a gente não quer, sabe? No fundo a gente não quer. Será que eu quero me disponibilizar? Porque sempre que eu saio de um ponto e vou para o outro, não tem como. Eu vou necessariamente sair da minha zona de conforto. E sair da zona de conforto significa que eu vou ter que trabalhar, e trabalhar muito. Às vezes, eu vou precisar buscar parceiros e buscar recursos para sair de um ponto e chegar no outro. Às vezes, e normalmente, esse trabalhar significa pôr a mão na massa. E significa também acreditar. E olha como todas as dimensões elas vão se entrecruzando, né? Eu vou precisar ter fé, eu vou precisar ter força física, eu preciso ter força mental, eu preciso estar com todo o meu ser voltado para aquilo que eu desejo, né? Que é fazer uma gestão do meu foco. É tão interessante, mas, pessoal, como é difícil manter foco, né? Às vezes nós esquecemos. Às vezes a gente esquece porque o foco não é nosso, no fundo a gente não queria, né? Então eu preciso, se eu quero mesmo, ter muita disciplina. Eu não consigo imaginar nada na vida sem nós termos uma disciplina mesmo. Veja, mesmo para eu fazer esse bate-papo com vocês, essa live, não esqueçam que essa live vai para o YouTube depois, né? Não esqueçam de curtir a página da Fátima Mota Treinamentos e curtir também o YouTube, curtir o Face, o Insta,
porque aí vocês vão ficar sabendo todas as vezes que eu venho conversar e a gente pode trocar umas ideias legais, né? Mas se eu não tiver disciplina, a minha tendência é não fazer, né? Porque afinal de contas, isso dá trabalho, isso exige uma série de coisas. Então, tudo que a gente quer na vida, se não tiver disciplina e se a gente não reconhecer também que existem dificuldades, nós paramos pela metade, né? E tem aquela história da iniciativa e da acabativa, né? Tem pessoas que só ficam na iniciativa, mas nunca ficam na acabativa. Tem 1000 ideias, mas não concretizam as ideias. Tem dificuldade de fazer uma autogestão da prática. Pensa, 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 mas na hora do vamos ver, não acontece, né? Então, veja, eu preciso me apropriar de mim mesma para que eu faça a gestão do meu caminho, a gestão daquilo que eu quero, né? Isso, pessoal, se a gente soubesse o tamanho da dificuldade que tem por aí sobre isso, porque as pessoas se perdem, às vezes elas aceitam coisas que elas não gostariam, aceitam, por exemplo, convites para mudar de emprego ou até assumir cargos que não é o que a pessoa quer. Então, ela não consegue fazer uma autogestão, até porque ela não consegue saber o que ela quer de fato, sabe? Quais são os objetivos dela. Isso é bastante sério, né? Então, olha, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que isso também não é simples para todo mundo. Oi, Diana, que bom que você vai assistir todas, fico feliz, tá? Assista mesmo. Eu acredito que isso não é simples para todas as pessoas, tem as diferenças entre as pessoas, e muitas vezes, para nós fazermos este caminho, nós precisamos sim de alguém que nos dê a mão e fale, vem cá, vamos lá, eu te ajudo, né? Mas a pessoa precisa te ajudar a você ir no lugar que é o lugar que você quer, né? Sempre é uma... hoje eu ouvi uma coisa bem legal, inclusive eu estava ouvindo em espanhol, uma palestra que eu vou logo para Buenos Aires fazer um trabalho lá, então eu estava melhorando aí o meu espanhol, e era alguma coisa assim, se você coloca uma escada no muro certo, você vai subir para onde você quer ir. Se você coloca a escada no muro errado, sinto muito, talvez você tenha um esforço imenso para subir e não vai chegar onde você quer. Então, olhe como é sério isso. E, claro, para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil, mas tudo depende do quanto que a gente se conhece para saber quais são os nossos... sabe, as nossas distrações, né? E que a gente precisa cuidar para que elas não nos perturbem, né? Bom, pessoal, com isso eu vou dizendo para vocês que é importante que a gente se autolidere e com isso a gente precisa fazer um trabalho grande de autoconsciência e de autoconhecimento. Vou deixar aqui um convite para vocês. Pegue agora um papel e faça um desenho. Onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar? Né? E eu estou me liderando? Né? Eu estou liderando todas as dimensões físicas, mentais, emocionais, espirituais para chegar onde eu quero chegar? Então, autogestão tem como base o autoconhecimento e a autoconsciência. São os 3 As que eu queria deixar hoje para vocês, lembrando que você só vai liderar os outros se você se autoliderar. E como a Escola de Líderes da Fátima Mota Treinamentos tem como objetivo ampliar a consciência das pessoas, tem como propósito empoderar as pessoas no seu ser, né, na sua capacidade de ser, esta conversa é extremamente importante. E fico aqui à disposição de vocês, para que a gente possa tirar algumas dúvidas, né, se tiverem aqui, mas é difícil, o pessoal às vezes não coloca dúvida aqui. Mas fico aqui à disposição de vocês. Tem várias coisas aqui. A Ângela dizendo aqui, evitar pessoas com baixa energia ou tentar trazê-la para uma energia melhor. Então, Ângela, uma coisa muito legal que você está falando, viu?
Se a nossa energia está potente, se eu tenho uma escolha firme dentro de mim, eu sim posso levar a pessoa para um lugar melhor, com certeza, ótimo. É uma forma de fazer a minha autogestão também. Agora, para isso eu preciso saber o que aquela pessoa está me importunando, por que isso está me pegando e o que eu tenho que fazer para levá-la para um lugar melhor. E às vezes uma mudança física. A pessoa está falando mal de alguém, a pessoa não está bem, você fala assim, vamos tomar um cafezinho? E isso já te faz bem. Então, são escolhas. De novo, é a consciência de cada um. Tem pessoas que conseguem fazer a escolha de ajudar o outro a crescer, né? E tem pessoas que não, tem pessoas que preferem se afastar. E tem pessoas e pessoas também, né? Então, não só as que escolhem, mas as pessoas com quem a gente convive também. Pode dar uma dica de como iniciar a autoconsciência? Olha, eu sempre dou a dica de Enneagrama. Para mim, o Enneagrama é básico para você ter autoconhecimento e consciência de você mesma, tá? Então, para mim, o Enneagrama é isso, Diana. E se você não viu, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, que a gente fala bastante sobre Enneagrama. E para quem quiser, nós fazemos também atendimento individual, onde eu posso ajudar, e esse é todo o trabalho que eu mais faço, né? Deixar as pessoas terem autoconsciência para ter autoconhecimento. Uma coisa que eu não falei para vocês é a seguinte, no meu ponto de vista, a tendência de ter lideranças de equipes do jeito que nós conhecemos hoje vai diminuir cada vez mais. Cada vez mais nós vamos ter menos líderes e cada vez mais nós vamos ter pessoas que são empregáveis se elas são pessoas que se autolideram. Eu tenho absoluta certeza que um dos itens muito importante para a contratação de pessoas é a capacidade que elas têm de se autoliderar. Então, vou dizer para vocês investirem nisso. De verdade, investirem nisso, porque é uma das competências fundamentais que hoje nós temos, tá? De autoliderança. Eu não acho que a gente vai... Hoje nós já temos muito menos líderes do que tínhamos há um tempo atrás, e temos muito essa questão da liderança de projetos, etc., e não necessariamente liderança só hierárquica, né? Para quem está acompanhando, vou dar vários cursos na SPM agora, que nós vamos falar sobre isso também. Deixa eu ver o que a Ângela fala aqui. Equilibrar as energias da equipe, a Ângela falou, e depois ela fala assim, nossas metas pessoais e profissionais devem sempre ser revisadas para que possamos verificar se estamos no caminho certo para alcançar no plano. Com certeza, né, Ângela? Com certeza. Então, tanto a questão da gente equilibrar a energia da equipe é fantástico, então, por isso que é tão importante identificar como é que é o clima da equipe, como é que é o clima, né, mesmo, como é que as coisas estão acontecendo, e conversar com pessoas que não estejam bem, enfim, tentar identificar, porque às vezes pode ser algo físico, algo mental, emocional. Então, essa conversa que eu estou tendo com vocês, seria muito bom que vocês estivessem com a equipe também, né? E, com certeza, a revisão das metas, ela é o tempo todo, porque às vezes a gente sai do foco, né? É tão fácil sair do foco, né? Às vezes qualquer coisinha tira do foco e às vezes as nossas metas também podem mudar, né? Então, por isso é uma revisão constante, não dá para ter mesmo. Se não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. Com certeza, Renata, você não sabe quem você é, para onde você vai. E o grande problema disso é que para algum lugar você vai. Esse que é o ponto. E o problema é que quando você não sabe que lugar é esse, alguém está te direcionando para algum lugar. Então, veja que isso pode ser um enrosco do tamanho de um bonde, né? Você acaba indo para um lugar que você não quer ir. Nossa, vocês não fazem ideia quantas pessoas que eu atendo que, nossa, foram para um lugar que não queriam ir. E eu mesmo, quantas vezes que eu fui para um lugar que eu não queria ir, né, pessoal? Porque eu demorei um pouco para decidir, decidiram por mim, né? Que mais aqui, gente? Peraí. Tenho maior dificuldade em colocar, a Mônica, tenho maior dificuldade em colocar em prática as metas pessoais enquanto o trabalho está sempre indo. Com certeza, né, Mônica?
porque o trabalho, ele acaba tomando um espaço que aí a gente deixa de fazer a autogestão, e isso não é legal, porque nós não somos só trabalho, e mais, né? Quer queira, quer não, o teu trabalho vai bem se você está bem, ou seja, se o seu sono está em ordem, se o seu, sabe, se a sua alimentação está em ordem, se tudo isso está em ordem, você tem um trabalho bom. Na hora que você deixa o pessoal pelo trabalho e não faz uma autoliderança, depois de um tempo, isso pode demorar mais ou menos, você acaba ficando prejudicada, porque quando você menos espera, você não cuidou da tua saúde, você não cuidou da tua mente. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer tanto, gente, mas tanto, que é assim, ó. As pessoas ficam um bom tempo sem estudar, porque não dá tempo, né? Não dá tempo de estudar, não dá tempo de ler, não dá tempo de nada. O grande problema é que depois essa mesma empresa para a qual você se dedicou, às vezes te demite. E por que ela te demite? Porque você não se desenvolveu o suficiente para continuar no cargo que você deveria estar. E isso acontece muito frequentemente. Então, por isso que, Mônica, é importante fazer a autoliderança mesmo, sabe? Liderar-se e definir o tempo para cada coisa que você achar importante, tá? Ana, obrigada, Ana, você está gostando do tema, né? Fico feliz. A Vivi está dizendo assim: esse caminho da autoliderança é um aprendizado constante. Fiz várias conexões com o Enneagrama. Legal, Vivi, muito, muito, muito bom. E é isso mesmo, fazer o tempo todo. A Aninha falando, preciso te seguir mais e mais vezes. Adorei, que bom, Aninha. Fico feliz que você tenha gostado, fico feliz que você tenha curtido. Né? Fica mais um pouco, não vai não dá. O pessoal vai se cansar aqui de mim. Bom, pessoal, eu acho que já deu para a gente conversar. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Hoje foi assim bem legal, adorei as perguntas, adorei a participação de vocês. E fiquem à vontade, inclusive, para escrever sobre o que vocês gostariam que eu falasse, né? Porque aí a gente vai mantendo as nossas. Oi, Cleiton, tudo bem? Com você também? A gente vai mantendo as nossas conversas pelo menos semanalmente, mas me falem do que vocês gostariam que eu falasse, de preferência lembrando sempre que o meu foco é ampliar a consciência para o caminho do desenvolvimento humano, sempre pensando na Escola de Líderes Fátima Mota. Então, acompanhem os nossos trabalhos, eu fico muito feliz em poder contribuir, tá bom? Grande beijo a todos vocês e, uma coisa interessante aqui, quem não pôde acompanhar ou quem gostaria que outra pessoa tivesse acompanhado e por algum motivo não acompanhou, entre no YouTube, logo vai estar à disposição de vocês, provavelmente amanhã esse vídeo vai estar à disposição de vocês lá no YouTube, no canal da Fátima Mota Treinamentos, e aí você manda para a pessoa, né? Você compartilha, né? E também nós vamos compartilhar aqui no Face, enfim, vai ficar aí para compartilhar. Então, compartilhem, pessoal. Conhecimento não é para ficar guardado, é para compartilhar. Estava dando uma aula ontem e uma aluna minha falou assim: professora, eu não tenho, o livro não pode ficar guardado, ele tem que sempre ser dado. Eu tenho dificuldade em dar livro. Olha, eu falei, gente, eu sou canceriana, é uma loucura, eu tenho bilhões de livros, né? Eu tenho dificuldade, mas eu tenho facilidade imensa de passar conhecimento. Então, eu leio e passo, tá bom? Façam isso também. Compartilhem. Grande beijo para vocês, fiquem bem, durmam bem, tenham uma excelente semana. E até mais. Nos vemos em breve. Até mais.